O futebol brasileiro já foi assim. Parte 1. Essa é a série onde a gente relembra os tempos em que o futebol daqui era arte pura. E para começar, vamos falar de uma espécie em extinção, o camisa 10. Já reparou que eles sumiram? Mas relaxa, hoje eu vou te mostrar por que esses meias eram o pesadelo das defesas e como a falta dele tá mudando o nosso jogo. Começamos com Raí, um meia completo, do tipo que não se vê mais no nosso futebol. Dominava todos os fundamentos do jogo e ainda herdou do irmão a classe. Um camisa 10 de respeito. Quando o time via o nome dele na escalação, já sabia, vinha encrenca pesada. Hoje parece até mentira, mas meias como ele decidiam Mundial de Clubes contra Europeu e ainda eram chamados para a Copa do Mundo. Leonardo é o retrato de uma época que ficou para trás. Hoje, quase todo mundo que surge vira ponta. Ninguém fica no meio, mas antes era comum ver um lateral da qualidade do Leonardo virar meia e sobrar na meiuca. Um cara com a técnica dele, quando vem jogar no meio, é pesadelo para o adversário. E o pior, com a carência que temos no futebol atual, hoje ele resolveria dois problemas de uma vez, como meia e como lateral. E já reparou que aquele baixinho liso, que sumia no meio da marcação, praticamente desapareceu? Tinha meia assim também. Juninho Paulista é um bom exemplo. Era embaçado demais. Quando ele arrancava, era difícil de parar. Parecia que escorregava dos marcadores. Mas o futebol ficou físico demais. E jogadores como ele foram perdendo espaço. Ainda assim, era o tipo de cara que todo elenco precisava. Tanto que foi campeão do mundo em 2002 com a nossa seleção. Mais um campeão do mundo que faz falta no futebol atual, Ricardinho. Um meia técnico até a alma, que cadenciava o jogo com uma classe que a gente não vê mais. Era difícil ver seu time jogar contra ele, porque ele ditava o ritmo. Quem decidia se o jogo ia ser acelerado ou mais lento era ele. E agora eu te desafio. Procura aí na Série A um jogador assim. Se tiver, comenta o nome, porque eu sinceramente não vejo nenhum. E já que o assunto é ditar o ritmo do jogo, a gente precisa falar desse cara. Giovani, pouca mídia, muito futebol. Jogador com essa classe hoje em dia? Esquece. Às vezes parecia que estava fora do jogo, mas era exatamente nesses momentos que ele mais assustava. E pensa comigo. O cara foi para a Copa de 98 e ainda era criticado por ser lento. Se lento ele chegou no Barça, imagina se fosse rápido. Quando ele mesmo se chama de craque, muita gente duvida. Mas o Neto era sim diferenciado. No futebol profissional de agora, talvez nem tivesse espaço. Não pela bola, mas pelo extra-campo, que sempre pesou. Só que quem viu sabe, o cara era um meia de altíssima qualidade. Na bola parada, então. Não tinha distância, não tinha goleiro. Quando ele ia para a cobrança, o adversário tremia. Me diz aí, qual camisa 10 atual bate na bola como o Neto batia? Não tem como falar de quem batia na bola sem lembrar dele. Marcelinho Carioca. Era comum ver gol de falta quando ele estava em campo. O maior batedor de falta da história do futebol, autor de golaços de placa como esse. Falta a favor do time dele era praticamente pênalti. A aflição que dava só de ver ele se preparando para a cobrança era surreal. Hoje em dia, é raro demais sair um gol de falta. Dá saudade de um especialista desse nível, né? Agora vamos fazer igual o Carlos Alberto e falar de nível técnico. Jogador com o talento do Djalminha era aquele tipo raro. Tinha uma habilidade absurda e fazia questão de jogar bonito, como nessa jogada aqui. Quando seu time ia enfrentar o Djalma, dava aquele receio, mas também rolava uma expectativa. O que será que ele vai aprontar hoje? E é isso que faz falta. Com o futebol cada vez mais focado em intensidade e marcação, perdemos esse brilho, essa arte de jogar bonito. Me diz aí, tem alguém hoje que lembra ele? Difícil achar. E pensar que esse cara nunca jogou uma Copa do Mundo.
Quase foi em 2002, mas por uma briga com seu treinador, acabou ficando de fora da lista final. Outro caso inexplicável é o desse cara aqui. Como que nunca jogou uma Copa? O Alex é, sem dúvida, um dos camisas 10 mais talentosos que o nosso futebol já viu. E o mais doido é que jogador desse tipo simplesmente parou de surgir. Era o tipo de meia que decidia com passe, mas que também sabia fazer gols absurdos. Se o time adversário não colocasse alguém grudado nele o jogo inteiro, já era. O pior é que a gente nem espera mais ver um jogador assim surgindo de novo. Parece que esse estilo ficou no passado. E para fechar, só podia ser com ele, o símbolo do camisa 10 no Brasil. O cara que inspirou praticamente todos os nomes dessa lista. Zico. Ele tinha a aura do meia clássico, aquele que resolvia de tudo quanto é jeito. Jogava bonito, batia falta como poucos, decidia final de mundial. O Zico era um pouco de cada um desses craques que passaram por aqui. E além disso, carregava algo raro, a identidade com um só clube. E hoje, olhar para o futebol brasileiro e não ver ninguém com essa grandeza. É triste demais. Agora me fala, curtiu relembrar esses meias que marcaram época? Fala sério. A gente já teve camisa 10 de sobra no Brasil. Cada um com um estilo, mas todos com nível que faz muita falta hoje. Comenta aí qual desses te dava mais gosto de ver jogar. Ou aquele que ficou de fora e não podia ter ficado. E ó, isso aqui é só o começo. No episódio 2 de O Futebol Brasileiro Já Foi Assim, a gente vai falar de uma arte que praticamente desapareceu. Os cobradores de falta. Como esses monstros surgiam em todo o time? Por que hoje é tão raro ver um gol de falta? Tudo isso no próximo capítulo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem mais vindo aí. O futebol brasileiro já foi assim.